aquele conflito na Assembleia de Deus, não sei se é realmente o primeiro caso de sucessão familiar na presidência, se foi o caso do pastor Luiz Bezerra. Se foi ele realmente, porque, se não me engano, no Pernambuco teve um cunhado que substituiu um cunhado. Eu não anotei aqui, mas, pelo visto, na época, era por falta de, não de opção, por necessidade. Depois eu teve um caso, sim, no Pernambuco. Mas, primeiro, que teve repercussão até da mídia secular, você pode falar um pouquinho sobre esse evento que meio que é um ponto negativo, né, na história, assim, da igreja, no sentido de aleluia, glória a Deus, não no sentido espiritual de igreja que a gente vê, é negativo, né? Essa disputa de poder, polícia, briga. Fala um pouquinho para o pessoal, contextualiza essa questão, por favor, Mário. É que o Ceará foi liderado, naquela época, lá no Ceará, hoje ainda tem em Pernambuco, existia a figura do pastor regional, né? Aquele pastor que, da capital, ele dirigia todo o campo de todo aquele estado, aquela unidade da federação. E o pastor José Teixeira Rego, se não me foge a mente, ele ficou muito tempo, ele ficou 30 anos, né? Me parece, ficou 30 anos sendo pastor presidente em todo o campo do Ceará. Até 1960, né? Ele faleceu de acidente, né? E o que aconteceu também? Ele tinha uma filha, né, adotiva, e essa filha adotiva casou com o irmão do pastor José Wellington, que era o Luiz Bezerra da Costa, tá? E o Luiz Bezerra da Costa, se a gente for ver ali a família do pastor José Wellington, os pais deles eram comerciantes. E Luiz Bezerra da Costa, ele foi um jovem na época, assim, ele estudou, se formou em Direito, teve uma passagem pelas Forças Armadas, né, militares, até ele se elegeu e se reelegeu por 3 vezes, né, deputado estadual no Ceará, uma coisa incomum para a época. Ele teve uma ascensão social, é uma coisa muito comum, né, a gente olhar assim outros líderes, e o sogro dele sendo pastor regional. E também ele chegou a ser evangelista e chegou a ser pastor. Quando o pastor José Teixeira Rego faleceu, teve um impasse. Por quê? Me parece que, na época, pelo fato dele ser um deputado estadual em exercício no mandato, ele não poderia assumir a igreja. Ele até assumiu, me parece, há uma discordância ali se ele assumiu ou não assumiu, mas parece que ele assumiu. E então, o que aconteceu? Como ele não podia assumir, chamaram o pastor Armando Chaves Cohen. E o Armando Chaves Cohen foi. Até tem uma coisa interessante na história do pastor Armando Chaves Cohen, que eu já fiquei de escrever, não escrevi por falta de tempo, é que ele era um homem assim que, meu Deus, para onde ele ia, ele só pegava bomba, né? Ele foi para Teresina, bomba, foi para o Ceará, bomba. Só para apagar incêndio, né, Mário? Sei, olha que homem, que dificuldade que esse homem teve. Aí ele foi lá ele ficou 1 ano. O que há de... E aí fica aquela questão, né? Ele foi para o Ceará, porém o Luiz Bezerra, ele tinha aquela influência política, tinha aquela questão parece que eles recebiam donativos que vinham dos Estados Unidos na época. Aí a gente sabe, aquela assistência social, ela ajuda na carreira política, porque as pessoas beneficiadas são votantes. E no meio disso aí, o pastor Armando Chaves Cohen deixou o pastorado, não suportou a pressão que vinha, e o Ministério do Ceará deu posse, eu estou resumindo bem aqui, tá? Deu posse ao pastor Emiliano Ferreira da Costa, né? Aí eu até fiz um texto lá, Costa versus Costa, porque... Sim, eu li esse artigo. Mas não era o parente, não era o parente. E o que aconteceu? Pelo que eu via, houve uma rejeição ao pastor Luiz Bezerra da Costa para ele assumir a igreja, ele também não aceitou, e nesse Mário, processo... Essa rejeição, desculpa te interromper, rejeição, você pensa que, assim, a sua opinião de observador, que pode ter sido por esse olhar da igreja mais
olhar um pastor mais ali no dia a dia, não uma figura política, que ele vinha da política? Você acha que tem a ver essa rejeição dele como Sim, pastor? eu acredito que o pastor Luiz Bezerra da Costa, ele, por ele fato de ele ser político, e talvez assim por ele ser moderno demais, ter um perfil inusitado, né? Assim. Agora tem o seguinte, que é uma coisa interessante. O que eu percebo nas leituras, nas pesquisas, que o Ministério do Ceará pode não ter aceitado ele porque ele era um político, porque ele era um homem, sei lá, algum ciúme, porque ele era o braço direito do sogro dele, sabe? Essas questões que ficam, né? Quando há isso até na questão política, né? Quando há um líder forte, aquelas tensões ficam latentes, né? Elas não vêm para fora, não vem à tona. Morreu o Teixeira Rego, aquelas tensões vieram para fora. Então, só que a liderança das Assembleias de Deus admiravam Luiz Bezerra. Essa é uma questão interessante. Alcebiades Pereira Vasconcelos, José Pimentel de Carvalho, tanto é daí o que aconteceu. Ele não foi aceito como pastor-presidente do campo de Fortaleza, né, do Ceará, mas ele estava na congregação de Bela Vista. Ele deu autonomia, e o que a Convenção Geral fez? A Convenção Geral recebeu essa congregação pelo campo de Belém do Pará, para ele não ficar fora da Convenção Geral. Eles admiravam ele era juiz, ele era formado em Direito, tal. Então, eles acabaram dando um jeito ali, mas a principal questão foi que eu acho que foi assim, ciúmes, foi que ele era um homem envolvido na política, de repente, assim, como é que eu posso falar, o estilo dele, né, mais moderno, mais influenciado, a gente sabe, né, que, me desculpem aí se tiver alguém na política me ouvindo, né, mas sabe que é um campo muito minado, e que às vezes se você não como é que é, se você não se sujar na máquina, a máquina acaba te sujando um pouco, né? Então, acho que teve bem essas questões. O Luiz Bezerra, ele ficou à frente de Bela Vista e passou para o filho dele depois essa igreja, e o Emiliano Costa ficou até os anos 80. Aí teve muita confusão, lógico, né? Porque o Luiz Bezerra, quando ele quis assumir, como ele era um militar, estava perto ali do regime militar, aí deu, né, uma confusão enorme, porque o pessoal foi desalojar o pastor Emiliano Costa, saiu na imprensa local, que teve briga, confusão, né, aquelas coisas assim não muito agradáveis, mas teve um problema enorme. É claro, os irmãos daquela época, hoje a grande maioria está falecida, então quem foi contemporâneo, hoje não está mais aí para contar essas histórias, né? Nós, historiadores, contamos essas histórias e resgatamos, às vezes, histórias um pouco tristes, como a Bíblia também relata, para que as novas gerações achem assim, meu Deus, é só hoje que acontece isso, nunca teve, nunca aconteceu, né? Na verdade, já aconteceu muitas coisas, só que elas nunca foram publicizadas. E outra coisa que é importante, onde o ser humano está, né, a sua natureza é aquela, pecaminosa. Sendo ele pastor, evangelista, dando poder, tendo um pouco de poder, ele pode se corromper, ou ele pode, né, fazer tantas coisas. Então, a gente tem que contar um pouquinho, até para as pessoas perceberem que não se escandalizarem tanto, né? Tem uma amiga minha na faculdade que falava assim, o conhecimento, se ele não te fizer feliz, ele pelo menos ele ajuda você a se decepcionar menos, né? Então, quando a gente sabe dessas coisas, aconteceu, mas já vinha lá daquele tempo, né? Então, nada novo debaixo do sol. Exato, porque a gente, assim, até eu mesma, como historiadora, eu tive que trabalhar isso, que eu trabalho isso, uma visão romantizada do passado. Sim. Como se tudo de ruim fosse de agora, porque antigamente as pessoas eram muito boazinhas e tudo certinho. O ruim é agora. Eu tenho que sempre estar me criticando para trabalhar isso. E a gente trazendo essa história, né, trazendo o que aconteceu lá nos anos 60,
né? Político, pastor. Agora, assim, o seu olhar, a sua observação sobre esse fato em si, da questão dos ciúmes, né? Mais à tona, porque eu já olhava mais no sentido da igreja rejeitar por ele ser político, mas também tem essa questão da liderança enciumada poder ter influenciado os membros também, né? Para a rejeição do pastor Luiz Bezerra. Tudo indica, tá? Vamos aqui colocar que a própria ascensão dele ministerial teve muito empurrãozinho do sogro, né? Né? Uhum. Teve muito empurrãozinho do sogro, né? Há um relato de um rapaz que fez um livro, esqueci o nome do livro, esqueci o nome dele, mas eu vou tentar lembrar, que ele conta que aí tem aquela questão que os relatos dizem que quando o pastor Luiz Bezerra foi separado da Evangelista, eles aproveitaram a passagem do pastor missionário sueco Nels Nelson, porque ele era um apóstolo do Nordeste, da Amazônia, para separar o Luiz Bezerra Evangelista. Então, parece que os relatos da ata, não sei qual é o relato lá, diz que poucas pessoas estavam na igreja, né? Então, o José Teixeira Rego resolveu separar e tal. Aí, quando ele mandou a notícia para o mensageiro da paz, disse que a igreja estava lotada, que havia a glória de Deus. Então, imagina, claro, quem estava no Brasil, meu Deus, ele foi separado não que ele não fosse capaz, não fosse ungido, mas, nossa, ele foi separado, a igreja lotada, e agora imagina como é que leram os cearenses que estavam lá, disse, mas quase não foi ninguém na igreja, né? É revoltante, né? Se tivesse internet aí na época... Não, meu Deus... Se tivesse internet, mas eu sempre digo, eu gosto de botar um adendo aqui, é o seguinte, mano, é que antigamente a igreja era menor e os problemas também eram menores, né? E também não tinha toda essa rede social. Hoje a igreja está muito grande e as redes sociais potencializam, né? É uma coisa assim, e às vezes assim é que nem até inventam coisas, né? Mas tá tudo bem.